Olá, pessoal, eu de volta, Sueli Baldan, pedagoga, psicopedagoga, hipnoterapeuta, trazendo aqui o penúltimo vídeo dessa série que eu estou colocando sobre saúde mental nas escolas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a família, nós já falamos sobre os professores, sobre as crianças, adolescentes, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a família, né? Alguns pontos importantes quando a gente vai tratar com a família sobre a saúde mental da criança dela ou do adolescente dela, que ela deixou sobre nossa responsabilidade na escola, tá? E aí é uma pergunta, né? Será assim que a nossa família nos determina totalmente, né? Eu acredito que não, né? A gente tem os caminhos, temos escolhas e às vezes esses caminhos vão um pouquinho diferente do que a nossa família traçou para nós, né? Os pais não querem que seus filhos fiquem doentes, eles não querem que os seus filhos tenham nenhum tipo de problema. E quando eles mandam as crianças, levam as crianças para a escola, eles têm a ideia de que a criança vá evoluir, vá progredir, e é assim que tem que ser mesmo, tá? Então, mas às vezes no trajeto, né, tem muitos fatores, a gente já falou aqui nos outros vídeos, quem quiser acessar os outros vídeos, eu vou deixar aqui uns links para vocês. E aí, você entra no canal, lá vai ter os vídeos, é só procurar, tá? E aí, tem algumas questões que a gente tem que pensar, né? São muitos fatores, são fatores internos, né? Intrínsecos da pessoa, né? Que vem de dentro, que influenciam, né, as emoções, os pensamentos, sentimentos, de acordo com o relacionamento que ela vai tendo ao longo da vida dela, tá? Muita parte do que a pessoa sente quando adulto aconteceu lá na infância dela, quando ela era muito pequenininha, pode ter sido um fato bobo, mas que marcou aquela criança de alguma forma, tá? Sei lá, um susto com uma formiga. Aí aquilo, o cérebro reconheceu como um perigo e às vezes a pessoa vai ter fobia de formiga pro resto da vida e nem sabe por que que tem isso, né? Mas tem porque aconteceu um fato que talvez os pais não se atentaram ali na hora, pareceu muito bobo, mas a criança, para a criança, aquilo foi muito grande, foi um impacto grande, tá? E aí precisa trabalhar isso também, tá bom? E tudo isso, todo esse movimento, todas essas relações com pessoas, com ambiente, que são algumas, os componentes externos vão trazendo, então, algumas emoções, sentimentos que a pessoa vai reagindo a ela de acordo com a cultura que ela tem, a família que ela vive e assim por diante. Aí, por aí afora vai, tá? Mas então, quando a família é chamada na escola para falar um pouco do filho dela, né? Geralmente é o professor, o coordenador pedagógico, o diretor da escola se reúne com essa família para estar conversando, né? Então, assim, a gente tem que, quem recebe a família, tem que pensar que essa família também está em sofrimento, né? Porque geralmente a escola tem uma cultura de chamar os pais quando tem coisa ruim para falar, né? Então, essa cultura precisa ser quebrada dentro da escola, né? A gente tem que chamar os pais sim, quando tem alguma coisa que não está legal, mas seria muito bacana se a escola de repente chamasse os pais um dia lá para mostrar o progresso da criança fora da reunião de pais. A criança se destacou um pouco mais, chamar essa família para uma reunião legal, fazer uma ata, escrever coisa boa também, né? Porque se a gente pegar as atas das escolas, só tá os perrengues lá, né? Só os problemas, só o que aconteceu de ruim. E aí isso não é muito legal, né? Talvez a gente mudar um pouco essa cultura também favoreça a melhoria da saúde mental de todos, né? É olhar um pouco mais para frente, um pouco positivo. E aí, eu sei que as escolas são sobrecarregadas, eu trabalhei muito tempo mesmo, dentro de escola, e às vezes a gente não tem mesmo nem olhar, nem tempo para pensar sobre isso. Mas eu deixo essa dica aqui, tá bom? Então, quando chamar a família para falar uma coisa que não é legal, principalmente da saúde mental da criança, né? Eu vou trazer alguns pontos aqui, tá? Ouvir a família sem julgamento, tá bom? A gente vai falar para a família o problema,
né? A primeira reação que tem, às vezes, a mãe é de negar, nossa, mas ele não faz assim lá em casa, né? Aí ele não é assim, lá ele é alegre, ele pula, ela brinca, enfim. Mas nossa, a gente nunca viu isso, né? Mas cada ambiente é um ambiente. E as relações que a criança vai tendo com esse ambiente, até as normativas, né, da escola, as regras de convivência, às vezes estressam aquela criança que tem uma outra cultura na casa dela. E até que ela se integre nessa nova cultura, é difícil para ela mesmo, não é simples, né? Não é só assim chegar, largar a criança lá na escola e tá bom. Não, não é simples, é muito complexo. Tem crianças que chegam super alegres com a mochila lá e tem crianças que vão chegar super tristes, não querem separar, né? A separação da família por aquelas horas é doído para ela. Então, lembrar disso. Quando a família vier, tratar sem julgamento, tá? Porque a família também pode estar em sofrimento e a gente nem sabe o que está acontecendo lá na casa, né? E aí a gente tem que ser um pouco sensível, sim, ter uma certa sensibilidade para falar com essa família, tá bom? Quando chamar a família, não expor essa família na frente das outras, uma reunião de pais, chama no privado, chama um dia ali que a equipe vai estar à disposição dela, naqueles horários de reunião, né? E conversa no privado, porque a família vai sentir mais segurança em você, vai conseguir falar, vai conseguir se comunicar melhor e até se abrir, né? O importante também é que a comunicação com a família ela envolve os pais, às vezes, muitas vezes só vem a mãe, né? E quando tem pais separados, a gente tem que ter também esse cuidado de saber, né? Se esses pais se comunicam, se eles se dão bem, né? Se eles têm alguma restrição judicial para tratar no manejo com a criança. Enfim, isso tudo é muito importante da equipe escolar ter em mente, tá? Porque às vezes, e eu falo isso de carteirinha, já aconteceu comigo, né? Às vezes você quer a presença do pai e da mãe ali, e vem os dois juntos, e eles são separados, e não foi uma coisa muito amigável, e aí o que acontece, né? Acontece que eles começam ali, naquele momento que todo mundo tem uma chance de falar, de se expor, aí eles começam a querer dar explicações para as coisas, né? Como elas acontecem na casa, da separação, enfim. E aí começa a lavar roupa suja ali na escola, e a gente ouve, às vezes até media essa conversa, mas o foco é a criança, né? Não é o casal. Então, às vezes, trazer os dois não é uma boa ideia. Às vezes é uma boa ideia trazer um, depois trazer o outro. Às vezes é a avó que cuida, aí a avó não se dá bem com a mãe porque separou. Enfim, gente, tem N situações que acontecem. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse trato, tá? Conhecer bem a família da criança, com quem ela vive, com quem você tem que falar e com quem vai de verdade se responsabilizar pelos encaminhamentos que a escola vai dar, tá? É essa pessoa aí que a gente tem que ter com a gente, tá bom? Então, cuidado aí quando os pais são separados. Agora, se a família é de boa, se eles são separados, mas tem um bom entendimento quando é a favor da criança, é bem bacana que os dois sejam presentes, tá? E aí, nessa conversa, né, um ponto que é legal é expor, ouvir, né, ouvir com atenção e tentar traçar juntos estratégias para melhoria e para o cuidado dessa criança, tá? Ou desse adolescente. Por quê? A família tem certos recursos. Muitas vezes a escola vai indicar algumas coisas que a família não vai ter um recurso. Então, pensar junto no como ficar melhor, né? A comunicação com essa criança é um bom caminho, tá? E a gente tem todos os equipamentos públicos, né? Que nós podemos também estar encaminhando a família, né? A questão do SUS, os atendimentos nos centros especializados, né? Que atende questões psicológicas com adolescentes, com crianças, e até a própria família, às vezes, está precisando desse atendimento. Tem as ONGs,
né? Enfim, tem que ver na sua cidade aí quais são os equipamentos públicos que fazem parte dessa rede de cuidado com as crianças e adolescentes e com as famílias também, tá? Não ficar apontando culpados, porque na verdade não existem culpados, o que existem são situações, foram escolhas que naquele momento foram as mais assertivas que essa família teve que fazer, tá? Então não existem culpados, existem escolhas, tá bom? E era o que melhor eles podiam fazer naquele momento, tá? Então assim, a gente não tem que ficar culpando ninguém. É o cuidado que eu falei, né? Porque às vezes vem os pais lá que não se entendem e aí um fica pondo a culpa no outro lá pelo que está acontecendo, mas não tem culpa, tá? Tem situações que foram criadas naquele núcleo familiar, ou até mesmo na escola, né? E que precisam ser entendidas e novas escolhas serem feitas para melhorar isso, tá bom? Então não tem culpados, tem más escolhas às vezes, mas também, lembra que eu falei sem julgamento? Porque às vezes essa escolha foi a única que aquela família tinha naquele momento e foi o melhor que ela pôde fazer e a gente vai ter que entender isso, tá bom? Ahn, É legal ter uma pessoa na escola, né, que pode ser o professor, um monitor, ou sei lá, quem a escola determinar, o orientador pedagógico. Geralmente o orientador pedagógico faz muito bem isso, né? Um bom orientador pedagógico, ele faz muito bem esse papel, né? De, depois de dados os encaminhamentos, monitorar, né? Se essa criança está melhorando, o orientador junto com o professor, o diretor da escola junto com o professor, e aí monitorar, tá bom? Se a criança está apresentando melhora, se a família cumpriu o combinado, as estratégias estão sendo feitas, se não estão, chamamos de novo com uma nova conversa, e assim segue o barco, e a gente vai tentando aí dar uma qualidade melhor de vida para as nossas crianças, para as nossas famílias, né? Para que a gente tenha adultos melhores, né? Adultos mais conscientes, mais tranquilos, com menos estresse, que saibam lidar com as situações do dia a dia, com as situações da vida, fazendo boas escolhas, tá bom? Eu fico por aqui e aí quem quiser se inscrever aqui no canal, quem pode deixar um joinha aí também, tá? E compartilhe se você acha que esse vídeo pode agregar valor, pode melhorar a vida das pessoas e pode servir de inspiração para as escolas, ou mesmo para você na sua casa, né? Que tem aí uma criança, um adolescente, para poder lidar com tudo, com toda essa diversidade que a gente lida todos os dias. Eu fico por aqui, vou deixar aqui um link com os outros vídeos do canal, se você quiser estar acessando também, para ver o que nós já falamos anteriormente. Fica à vontade e beijo, fico por aqui, até o próximo vídeo.